Vai continuar falando dos efeitos das tarifas comerciais. Para isso, conversamos agora com o Gabriel Brondi, sócio e analista da GTF Capital. Gabriel, boa noite. Obrigada por estar com a gente mais uma vez. Bom, Gabriel, nos últimos dias a gente viu Vale e Petrobras derretendo, hoje quedas beirando 4% e 6%. Queria saber qual é a sua expectativa sobre os rumos nos próximos dias, não só de Vale e Petrobras, mas a Bolsa como um todo, e se existe algum risco especificamente para investidores de Petrobras e Vale. Boa noite, Cristiane. Boa noite, ouvintes da CNBC. Sempre um prazer estar aqui. Bom, primeiramente, a gente teve uma escalada dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China hoje. Hoje a gente amanheceu com o mercado em alta nos Estados Unidos, o S&P subia mais de 3%. Aqui o nosso índice subia em torno de 1% no início da manhã. Parecia que ia ser um dia de resolução, né? O Trump começou falando que tinha falado com o líder da Coreia do Sul, que ele já estava a caminho dos Estados Unidos para uma negociação. Também falou que tinha mais outros dois líderes que estavam em conversa com ele, né? E que tinha certeza que a China iria entrar em um acordo com os Estados Unidos em breve. Não foi o que aconteceu. A gente viu o Trump dando um prazo para a China entrar em contato. Ele deu prazo até às 13 horas. Isso é arriscadíssimo fazer, principalmente para o mercado financeiro. O mercado financeiro, quando trabalha com um prazo tão curto, ele vai... Você coloca uma pressão muito grande em um horário e a incerteza sobe, né? Imagina, chegou 13 horas, a China não entrou em contato. Aí saiu a notícia que o Trump tinha elevado, os Estados Unidos elevaria a taxação a 104%. Então, saiu a notícia, elevou a taxação, entra em vigor amanhã, ou seja, um carro elétrico chinês agora nos Estados Unidos, que era vendido por $30 mil, será vendido por aproximadamente $61 mil. Isso desestimula pessoas, consumidores, a comprarem produtos chineses nos Estados Unidos e estimula a economia americana interna. É um grande perigo fazer isso por conta da inflação e os mercados reagem a isso. O S&P, como eu falei, que estava subindo em torno de 3%, passou para uma queda de 2%, mostrando, né, claramente que o mercado não gostou de nada que o Trump fez hoje, nesse sentido de dar um horário, primeiramente, dar um horário para a China entrar em contato, depois, realmente elevar em mais 50% a taxação dos produtos chineses nos Estados Unidos. Então, elevou o tom, é algo que a gente tem que olhar com bastante atenção a partir de agora, porque qual será o próximo passo da China? Muitos falam que a China tem uma nuclear weapon, que seria aí uma arma nuclear no mercado financeiro, porque eles têm, né, muitos títulos do Tesouro Americano. E aí eles chegariam no mercado e venderiam muitos títulos do Tesouro Americano, fazendo com que a taxa de juros americana, né, o Federal Reserve tivesse que elevar as taxas de juros, porque quando eles vendem todos os títulos que têm no mercado, acaba que a taxa cai, o preço dos títulos cai, as taxas sobem, né, e acaba tendo que o Federal Reserve elevar a taxa de juros. Isso é muito arriscado. A China não vai fazer isso, porque se fizer isso é um tiro também no próprio pé. Ela vai estar desvalorizando os próprios ativos que tem, né? Sem contar que, se ela vender todos os títulos americanos que tem a mercado, ela não vai ter um preço bom. Como eu falei, os ativos dela vai se desvalorizar drasticamente no curtíssimo prazo. E segundo, os títulos do Tesouro Americano têm alta liquidez. Rapidamente, o Tesouro Americano poderia recomprar os títulos e outras economias mundiais também poderiam procurar a compra de títulos americanos. Então, é um movimento muito arriscado para a China tomar a partir de agora. Eu, particularmente, acho que os Estados Unidos vai sair vencedor dessa guerra, a não ser que essa guerra ela perdure por mais um tempo, haja uma pressão política em cima do Donald Trump e, assim, faça com que ele chegue a um acordo com a China, né, que acabe os Estados Unidos não saindo tão vencedor assim. Em relação a Vale e Petrobras, são empresas que se desvalorizam bastante com as quedas das commodities. O petróleo cai bastante nos últimos dias, com esse possível arrefecimento da economia chinesa, né, uma incerteza muito grande que está em jogo, elevaram um tom a uma maneira que, agora, o que é que a China vai fazer? Está em 104% a taxação, e agora, qual é o próximo passo da China? Então, acaba que a incerteza toma de conta, as commodities caem de preço, minério desaba, petróleo desaba, e Brasil, né, nesse sentido, o mercado brasileiro, o mercado acionário brasileiro,
acaba sendo o maior prejudicado, porque a maior composição do nosso índice Bovespa é em empresas exportadoras de commodities. Se a expectativa é de um arrefecimento da economia chinesa, que é o nosso maior comprador de commodities, a expectativa também é que faturamento da Vale caia, faturamento da Petrobras também venha a cair, né? E isso acaba criando aí uma queda muito forte no curto prazo dessas empresas. Alberto, pode fazer a sua pergunta para o Gabriel. Gabriel, o B3 Ibovespa cai há 4 dias consecutivos. Se você dá uma olhada no investimento estrangeiro no Ibovespa, ele começa a cair desde 28 de março e até 4 de abril saíram quase 6 bilhões de reais. Só no 4 de abril, que é o último dado disponível, saíram quase 2 bilhões de reais. Nesse período, o Ibovespa já perdeu 6%. No mesmo tempo, o euro subiu mais de 4% e o dólar mais de 5%. A pergunta é, em momentos de crise mundial, o Brasil não é um bom local para investimentos, para se aplicar? É melhor retirar o dinheiro do país? Olha, sem dúvida, né? Em momentos que a gente tem uma grande incerteza no mercado mundial, né, principalmente atrelado à economia dos Estados Unidos, que é a economia mais forte do mundo, o Brasil é um dos últimos lugares que você quer ter o seu dinheiro aplicado. Por isso que a gente teve essa saída muito grande de fluxo, né, da nossa bolsa. É comum. Isso aqui não quer dizer que a gente é um país horrível, mas mostra, né, que a aversão a risco é global. Então, houve uma retirada muito grande de dinheiro da Bolsa Americana, né, a Bolsa, o S&P 500, que é o S&P 500, né, que é o principal índice de referência da Bolsa Americana, caiu em torno de 20% do seu topo recente. O nosso Ibovespa, desde que começou essa história de tarifas mais fortemente pelo Donald Trump, caiu em torno de 7%, 8%. Então, mostra, né? E você pega os mercados mundo afora, todos os mercados colapsando, né? Todos os mercados, se eu não me engano, foi o Japão que entrou em circuit break, acredito que ontem ou anteontem. Então, todos os mercados em queda, né? E é um movimento normal, natural. Isso não significa que o Brasil é um país horrível também. É mais um movimento natural de mercado que, quando a incerteza ela se eleva bastante, como se elevou com essas tarifas, é natural que os investidores que têm um grande patrimônio retirem as suas economias dessas bolsas, né, das economias como um todo, e apliquem o seu dinheiro em ouro, por exemplo, que subiu bastante nos últimos meses, porque a incerteza se elevou nos mercados e ouro é um material físico escasso, né, e que é reserva de valor. Então, é natural, né, em momentos de grande incerteza como essa, principalmente atrelada à economia americana, que a gente tenha, né, uma saída de capital de várias bolsas no mundo inteiro. Gabriel, muito obrigada. Bom ter você aqui com a gente de novo. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, Cristiane. Boa noite a todos e sempre um prazer estar aqui.